Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lasno e hoje vamos tratar aqui, meus amigos, sobre sistema imunológico. Vamos falar sobre um sistema extremamente importante para a nossa defesa e determinante para a nossa sobrevivência frente a uma natureza rica em potenciais perigos, e a imensa maioria desses perigos microscópicos, né. Vocês estão vendo aí, de antemão, uma cena revelando aí um possível patógeno, né, ou seja, um causador possível de alguma doença ou meramente um invasor, sendo englobado aqui por uma célula de defesa, humana. A gente vai conhecer, né, dessas estratégias, né, que o corpo lança a mão para poder nos defender sistematicamente dessas invasões. Bom, começando com esse slide, para revelar para vocês uma coisa interessante, que é a seguinte: o sistema que está para defender a gente, excepcionalmente pode inverter esse papel, né? Essa é a lógica das chamadas doenças autoimunes, que, como o nome está sugerindo, né, o sistema imunológico, que, como eu disse, deveria estar ali para poder fazer a nossa defesa, acaba fazendo exatamente o contrário, ou seja, atacando as nossas células, né. Esse processo é um processo com um certo desconhecimento, existe uma dificuldade de compreender as doenças autoimunes, sabe-se muita coisa, mas desconhece-se muitas outras coisas, e de modo que aqui a gente tem uma situação concreta de uma delas, né, que é o vitiligo, né, onde os melanócitos, né, que são as células de defesa, são atacadas, né, pelo sistema imunológico. As doenças autoimunes, elas são muitas delas tratadas com substâncias chamadas imunossupressoras, ou seja, substâncias que vão diminuir a atividade imunológica geral do corpo. O que não deixa de ser uma preocupação, porque, né, à medida que você controla essa doença, você também, ao mesmo tempo, permite com que o corpo fique mais suscetível a outras doenças. Mas isso que eu estou mostrando no slide é uma excepcionalidade, existe uma família aí de os números variam na literatura, mas de umas 40 doenças mais ou menos, que supostamente têm essa característica, entre outras, o lúpus, tá, a esclerose múltipla, enfim, tem uma série de outras que parecem ter essa característica. Bom, a base da nossa defesa, ela é celular. E a gente tem um coletivo de células com essa característica de fazer essa defesa. Essas células são chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos. Leuco quer dizer branco, né? Então, ao pé da letra, o leucócito é a célula branca. A célula não é exatamente branca, ela é mais transparente, mas é mais para fazer um contraponto, né, da outra célula sanguínea, que é a hemácia, que essa é o eritrócito, né, a outra, eritrócito, a célula vermelha, e o leucócito é a célula branca. Aqui vocês estão vendo os 5 grupos principais de glóbulos brancos: neutrófilo, eosinófilo e basófilo, pertencem a um grupo de glóbulos brancos, esses 3 aqui, ó, né, que vocês percebem que tem muitos grãos no citoplasma, por isso são chamados de granulócitos, é um termo que a gente usa. Esses grãozinhos que estão aqui no citoplasma, eles variam em conteúdo, muitos deles são lisossomos, né, são organelas digestivas, outros não, outros são pacotes de substâncias mediadoras da defesa, entre outras, como a histamina, por exemplo. O linfócito, histamina a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Só para fazer um primeiro registro. E o linfócito e o monócito, quando entra em atividade e fica ativo, a gente troca ele de nome, chama ele de macrófago. Então, o monócito é, de uma certa maneira, um macrófago. Mas, junto com o linfócito, pertence a um grupo de leucócitos chamados de agranulócitos, ou seja, sem os tais grãos, né, no citoplasma. A presença dessas células
ela varia de um tecido para outro, sendo que o local mais esperado delas é a corrente sanguínea, como eu disse, mas há uma permanência significativa delas, especialmente dos monócitos, por exemplo, macrófagos, né, em tecidos periféricos. No sangue, dessas células todas, a mais comum é o neutrófilo, essa célula primeira aqui, ó, uma célula que tem esse núcleo bem característico, tá vendo? Com 3 tipos na verdade, assim, o núcleo tem 3 partes, né, trilobado, a gente fala. E o neutrófilo é conhecido como a célula do pus, tá? É um fagócito, né, uma célula fagocitária que faz aquela primeira cena que eu mostrei, né, essa aqui, né? E faz isso de uma maneira única, definitiva e mortal para ela, como se a célula fosse uma célula, uma espécie de uma célula kamikaze, né? Essa característica do neutrófilo. Bom, então aqui eu botei essas imagens, né, para revelar um pouco esse contraponto, né, das duas células sanguíneas, né? Aqui é a hemácia, que é muito mais abundante do que o glóbulo branco que está aqui, e aqui uma cena só dos glóbulos brancos, né? Lembrando que o sangue tem um terceiro elemento celular, mas não constitui uma célula efetiva, que são as plaquetas, né? As células indiscutíveis do sangue são essas duas, hemácias e glóbulos brancos. Bom, vamos conhecer agora um pouco da resposta imune, ou seja, da reação efetiva que o corpo tem diante de uma invasão qualquer. A gente pode dividir a resposta imunológica em 2 grupos. Uma resposta dita inespecífica, que seria genérica, e uma resposta específica, que seria uma resposta individual, né? Quando eu estou falando em uma resposta genérica e individual, diz respeito ao micro-organismo que está invadindo. Então, essas primeiras respostas que eu vou mostrar para vocês são respostas que, independente do micro-organismo que entra, a resposta